Olá, boa tarde. Um pouquinho, eu não Vocês estão conseguindo me sei escutar? se Tudo você bem? está ouvindo, não estou te ouvindo. Espera aí. Deixa eu ver se está certinho aqui. Aqui. Eu vou entrar de novo porque eu não estou ouvindo você. Não está saindo minha voz, não? Não, só vi pelo som, não estou ouvindo você. Então, o volume aqui está total. Uhum. Saída de som está por onde? Ah, tá. Já achei o problema. Está me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo, perfeito. Fala de novo. Opa, boa tarde, tudo bem? Tá alto, Agora, baixo? agora sim. Oi, Edson. Só um minutinho, Edson. Só um minutinho. Tudo bem. Desculpa o atraso. Não, sem problemas, acontece. O dia dessa semana está muito corrido. Começou fevereiro, já começa que o mês é atípico porque é mais curto, né? Então, Mais curto? Por que mais curto? só um minutinho. Tá. Okay. Can I call you back to talk about that? Voltei, voltei. I would like to share with you. Aí a gente vai conversando aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Então tá bom. Tudo bem com você? Prazer, sou Denise. Denise, a gente tinha conversado aquele tempo, tá? Você tinha me falado que você tem um projeto específico para um grupo de jovens e eu queria saber se você pode compartilhar um pouco mais comigo sobre isso. É isso mesmo. Conseguiu ela parar? Tá, ele conseguiu parar, também vai voltar aqui. Deixa eu voltar lá, mas tem todo mundo com E aí, tudo jóia? Tudo ótimo, meu amigo. Semana finalmente começou a fazer um pouquinho de sol depois do frio, né? Frio? Onde você tá? Tem esse frio aí. Zona Sul, tô aqui perto do portal do Morumbi. Eu tô achando ótimo que esfriou um pouquinho. Não, realmente, fez um calor na semana passada que foi pesado, né? Pois é. Só me lembre que quando você conheceu o Edson, né? Isso. Eu procurando no Google, né? Você é da Jet Ninja, não é isso? Isso, a plataforma Get Ninjas, que ela abre uma solicitação que notifica. E aí eu vi a notificação da ideia do projeto de vocês e falei, olha, vai ser um projeto bacana, né? Eu já trabalhei com alguns projetos de coach de carreira, coach profissional, principalmente para orientar pessoas a se alinharem com o objetivo de uma empresa, um negócio, e até mesmo elas se encontrarem como profissional. Fala um pouquinho da tua experiência de conhecer, né? Vamos lá, minha experiência. Eu fui bancário durante 7 anos, então eu trabalhei em muitas coisas durante esse período, de treinamentos de vendas, compras, principalmente processo de investimento, e teve um período em especial que foi 2011, que eu tive a minha guinada para o coach, porque eu percebi que eu estava perdendo sentido profissional, não sabia o que eu queria, como é que eu aprendia para me tornar mais líder, mais comunicativo, e eu senti essa dificuldade. E eu comecei a entrar na jornada do coach em 2011. Aí eu comecei a ver que, nossa, é muito interessante você alinhar o seu lado pessoal, o seu arquétipo pessoal com o seu arquétipo profissional. Quando tem uma desarmonia ou não tem um trabalho de ajuste, às vezes a gente vive uma vida fora do trabalho e outra vida dentro do trabalho. Só que, de certa forma, acaba se comprometendo a ter uma certa complicação. Então, o que eu aprendi com o coach é você alinha esses dois arquétipos de uma forma harmônica para que você encontre a atividade que você se identifica, que é bem colocada as suas competências, que treina as suas habilidades, que reconhece suas atitudes. Então, eu comecei durante essa jornada estudando coaching, PNL, processo de vendas, marketing, processo de encarreiramento e treinamentos. A minha pós-graduação é em gestão de pessoas, apesar que o meu bacharel não tem nada a ver, que é ciência da computação, mas eu pude ter realmente uma virada, porque eu percebi que eu estava seguindo por um caminho que era uma tendência
do mercado, mas quando eu passei a me conhecer e conhecer as minhas habilidades, eu percebi que, nossa, eu posso trabalhar isso para que eu possa me tornar mais pleno, mais bem-sucedido e mais feliz com a atividade. Então, o importante é eu me encontrar para me colocar no lugar certo, fazendo o trabalho certo e tendo reconhecimento das coisas que a gente cria afinidade. E a minha última formação que eu fiz atualmente foi focada principalmente na questão de marketing digital, que a gente também tem essa questão de mostrar não só a sua visibilidade na sua presença, mas também pelos canais, para que isso possa de alguma forma aumentar a visibilidade digital. Então essa é uma pequena passagem da minha vida, da minha trajetória de aprendizados. Então eu sou bacharel em ciência da computação, tive formação em coaching, investi na minha pós-graduação e até lá eu pude ver que realmente eu tinha muito que aprender. E quando eu comecei a ajudar algumas pessoas, inclusive jovens, foi incrível porque o jovem ele tem muita energia, mas não tem direção. Ele pega qualquer direção que ele acha e vai. Mas o importante é que o jovem ele tem energia, ele tem garra, mas ele só precisa se encontrar a direção que ele tanto procura. Entendi. Normalmente quem te contrata, a empresa ou a pessoa física? Então, eu faço pessoa física, mas eu tenho uma parceira que a gente faz alguns contratos, dependendo do tipo de trabalho, por exemplo, palestras, alguns treinamentos, principalmente focado na questão da gestão de autogestão de carreira, questão profissional sobre o que é que você acredita como empresa, qual é a sua expectativa junto ao seu empregador, o que é que você pode fazer para melhorar, porque tem muitas coisas que durante a nossa trajetória profissional acabam tendo que ser adaptadas e mudando, e acabam sendo mudadas. Entendi. Deixa eu só desativar aqui que o pessoal não está... A Denise apresentou nossa necessidade. Não entendi? A Denise te apresentou nossa necessidade. Ainda não. Aliás, eu queria até compartilhar com vocês a minha tela, que acho que aqui a gente vai conseguir desenhar bem mais prático. Aqui é um formulário base para a gente poder fomentar exatamente o que vocês procuram, para a gente ter exatamente qual é o resultado que vocês esperam que seja atingido com o processo de vocês. Então, eu queria saber o que vocês podem compartilhar comigo sobre o projeto atual e o que vocês acreditam que é um resultado satisfatório daqui a 3 meses. Ok. O objetivo principal nós temos 5 líderes que não exerceram o papel de liderança, que nós estamos fazendo uma aposta para que eles possam performar mais, melhore sua performance e sem solavanco na sua carreira. São pessoas jovens que nunca tiveram formação nem treinamento nenhum sobre liderança. E uma das coisas principais que a gente viu nesse processo de liderança é, primeiro, a autogestão. Autogestão, que você fala, por exemplo, plano de chão, plano de ação. Exatamente. Prioridades, como preparar a agenda para atender suas prioridades, vincular suas ações com as metas e resultados, saber cobrar, saber delegar e compartilhar essas ações para ela saber, poxa, quando eu posso fazer, quando eu tenho que passar para outra pessoa. Então, se eu fosse resumir, gestão do tempo, priorização das atividades, porque se eu não souber fazer isso, eu encho minha agenda de atividade. Uhum. E conectar essas atividades, com os resultados, porque todos eles têm resultados para entregar. Uhum. Esses resultados, eles são mensurados em quê? Volume de negócios, clientes atendidos, número de vendas, atendimentos? Eu estou pensando que se tem algum aqui fora. Não, todos eles têm indicador de novos clientes, novas receitas, novos clientes, novas receitas ou novas linhas de produto. Receita e linha de produtos? Porque a gente trabalha com plataformas de inteligência de negócio e nós vendemos muito através de canais.
E existem sempre avaliação de oportunidades de você criar novas soluções para disponibilizar para os canais. Então, é como se ele estivesse fazendo de tempos em tempos, ele tem que fazer uma análise de viabilidade técnica e econômica para ver se não tem novas soluções que os próprios canais possam vender. Entendi. No caso, eles têm essa proatividade de identificar que aqui eu tenho uma oportunidade para poder melhorar, entregar uma solução, melhorar o relacionamento e, consequentemente, aumentar negócios. Tudo isso são alinhados com os valores e a missão da empresa, no caso, né? Perfeito. No caso, vamos pegar da seguinte forma. Quais são exatamente os valores que cada empresa tem a sua missão, visão e valores? No caso, qual é a missão que você sente que talvez esteja faltando para eles, ou os valores, ou a visão? Ou vamos começar da ordem mais simples. Primeiro a gente começa com a visão, depois a gente vai para os valores e depois para a missão. Qual é a visão da empresa? São as crenças da empresa. O que a empresa valoriza e acredita? Nós queremos nos ver daqui a 5 anos sendo reconhecida como uma empresa que gera valores para os seus parceiros e para os seus clientes. Eu não compreendi, cortou um pouquinho aqui. Daqui a 5 anos. Nós queremos ser reconhecidos como uma empresa que gera valor, promove valor de resultados, né, para os nossos canais, parceiros e clientes. E a nossa missão principal hoje com eles é de ajudá-los a explorar potenciais valores e ajudar a entregar. Então, o que nós fazemos com os nossos clientes, como missão principal, é gerar valor para eles. Nesse caso, vamos pegar o seguinte alinhamento, que assim, os valores, por exemplo, você falou, olha, eu acredito... Não são os valores que você tem com o segundo tópico. Valor, quando a gente fala de business, eu estou ajudando ele a lucrar mais, eu estou ajudando ele a vender mais, eu estou ajudando ele a diminuir o risco. Isso é gerar valor. O valor que a gente está falando é valor de valuation. Perfeito. É que existem tipos de valores que são valores, por exemplo, comportamentais e valores do negócio, que é em números. Na nossa missão, na nossa visão, o nosso link é eu trabalho hoje, treino hoje, coloco estrutura para gerar valor econômico ou valuation, que a organização dele vale a mais depois da nossa atividade. O sucesso do nosso cliente é ele conseguir medir economicamente e nós ajudamos eles a ter um valor maior. Entendi. Aumentar o valor do próprio negócio. Esses seriam os valores, né? Valores vamos colocar, a gente pode colocar também como reconhecimento do crescimento, né? Aumentar o reconhecimento e o volume, né? Crescimento e volume. Porque você aumentando o reconhecimento, você consequentemente aumenta o volume e isso gera novos negócios. Perfeito. Agora vamos pegar desse grupo. Eles já estão atuando há quanto tempo, mais ou menos? Eles atuam conosco, a maioria deles há mais de 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2. Tem gente de 4 anos que está com a gente, 4 para 5, tem gente que está 1 ano e meio. Acho que a pessoa que tem menos tempo conosco tem 1 ano e meio. Perfeito. Então, eles têm mais ou menos uma faixa de 1 ano e meio a 2 anos, né? A faixa média, né? Eles têm mais ou menos... vamos colocar mais ou menos 2 anos de vínculo.
Aí eu vou perguntar para vocês, desses grupos, os últimos 2 anos, 1 ano e meio, quais foram os 3 momentos assim positivos que vocês reconheceram na equipe de vocês? Primeiro que vamos pensar aqui. Hoje nós temos uma política dentro da empresa de distribuição de lucros e resultados para todos os empregados. Então, uma forma lógica de reconhecimento econômico com eles é o aspecto de, trimestralmente, a gente avalia o resultado e faz distribuição de lucro. Então, essa é uma forma de reconhecimento financeiro. O segundo reconhecimento que foi feito por competência de todos eles receberam promoções relacionadas a novas responsabilidades. Quase todos entraram num cargo menor, se destacaram e hoje foram convidados a assumir um desafio maior. Perfeito. Então, primeiro que você falou, olha, nossa empresa trabalha com o reconhecimento de produtividade, o quanto ele produzir, ele vai ter um incentivo financeiro para ele poder ver que realmente o esforço que ele faz tem um reconhecimento que pesa, que é a lei da motivação. Se você tem incentivo, você tem um motivo até introspectivo para produzir mais. E tem o segundo momento que foi, conforme eles foram se destacando, as promoções surgiram e eles assumiram novas responsabilidades devido ao destaque da produtividade de cada um deles, correto? É isso. Então, mais responsabilidade, eu preciso dar mais ferramentas para ele. Eu não entendi, é que ficou um pouco baixo aqui a ligação. Eu estou dando mais responsabilidade, eu tenho que dar mais instrumentos para que ele possa crescer, que ele possa executar. Perfeito. Então, nesse caso... Entendeu? Pode repetir novamente, que está ficando um pouquinho baixa a chamada. A pessoa vai crescendo, vai assumindo responsabilidades e, naturalmente, ao assumir novas responsabilidades, ele tem, às vezes, que executar processos, ações, ter conhecimento ou habilidade que ele não tinha antes. E é isso que nós queremos fornecer para eles, questões de conhecimento e de habilidades, especialmente agora em gestão. Perfeito. Então, nesse caso, por exemplo, eu estou visualizando, os momentos bons é que vocês ofereceram um ambiente que a sua produtividade vai gerar reconhecimento, que vai impactar positivamente no seu salário, e aqueles que tiverem isso e ainda se destacarem, recebem uma prioridade para promoção e ter um cargo e uma responsabilidade maior. E um terceiro momento positivo assim dessa sua equipe, que você já percebeu que também foi de um reconhecimento positivo? Estou pensando aqui, eu também fazendo isso me ajuda. Esses dois foi mais fácil. O terceiro, ele na forma de reconhecimento. Já falamos com o financeiro, da promoção deles. Eu não sei se... Nós temos aqui uma campanha interna e todo o sucesso dos nossos clientes, parceiros, nós temos vamos dizer assim, um board, um placar que a gente dispõe de todos os sucessos de toda a nossa equipe. Um dia, se tiver a oportunidade de vir aqui, você vai ver todo o agradecimento, parabenização de parceiro, cliente. Isso é compartilhado entre todos. Entendi. Seria, por exemplo, essa questão de ter um ambiente em que você vai ter o seu reconhecimento demonstrado, olha, você atendeu bem o nosso cliente, você teve um feedback, você se destacou, você vai ter um canto especial do mural com os elogios que você teve do seu atendimento, da sua proatividade, dos seus feedbacks positivos, para que haja um incentivo maior de perceber que se ele conseguiu, eu também posso. E depoimentos. Agora a gente vai olhar para o outro lado, que aí a gente vai entrar nos desafios. Depoimentos. Eu acho que eu estou escrevendo errado essa palavra, mas daqui a pouco eu já corrijo. Vamos lá. Agora, vamos olhar para os lados de risco. Quais foram os 3 momentos que não foram positivos, assim, com relação a essa liderança? Ou momentos ou situações que você viu que
nossa, isso aqui poderia ter sido melhor? Ou foi um desafio que ainda não foi vencido? Da gestão da agenda, né? É o principal. Priorização, porque às vezes trabalham bastante, só que invertem a ordem do que deveria ser o importante primeiro do que fazer. Eu não estou escutando aqui, tá cortando um pouquinho. Então, o ponto comum é ele errar na priorização. Errar na priorização. Errar na priorização. Ele trabalha, nenhum deles faz corpo mole, mas às vezes erra. Deixa eu ver a minha janela. Ele erra na priorização. Então, ele tem várias atividades para fazer, mas ele faz respeitando, normalmente ele respeita uma fila, e em gestão você não pode respeitar a fila. Você tem que ter seus critérios, às vezes, de até pegar algumas ações e colocar em segundo plano, porque você tem que priorizar outras. Entendi. No caso, seria, por exemplo, escolher e saber o que deixar para segundo plano e o que priorizar como urgente, né? Por exemplo, quando você tem... Nossa, você tem uma prioridade. Não, eu vou fazer pela fila. Não, mas tem alguma coisa aqui que vai dar um impacto maior, positivo ou negativo, que se você não priorizar, isso pode estourar. Então, isso já eventualmente aconteceu, que devido a talvez uma pressão, alguma coisa assim na hora da priorização, a pessoa priorizou errado e isso, de certa forma, comprometeu talvez o desempenho, a produtividade ou até mesmo a marca também, né? Segundo plano. E um segundo momento que você viu que também foi negativo que aconteceu? O primeiro foi, olha, aconteceu que os meus gestores não souberam escolher, eles foram pela questão da fila, mas não se atentaram a ter uma visão diferenciada que certas coisas você tem que priorizar antes das outras, para que isso não possa reverberar em algo negativo. E um segundo momento que você identificou que poderia ter sido melhorado ou um desafio que não foi vencido? Deixar de compartilhar seus planos ou as execuções. Deixar de compartilhar os seus planos? Porque aí você faz um plano, por exemplo, com um cliente, você até faz o plano, mas você não explica o plano para o cliente. Você não alinha expectativas. Se eu fosse chamar um tema, seria alinhar as expectativas com clientes e parceiros. Aí a pessoa do outro lado não sabe se você está fazendo, se você vai fazer para qual data e quando e demora para saber que está pronto. Perfeito. Então, por exemplo, eles falaram, olha, eu tenho isso aqui, mas o cliente não teve aquilo claro, não teve uma certeza, que o cliente ficou meio confuso, imaginou que pudesse ser uma coisa, mas pela falta de informação e detalhamento, ele imaginou outra. E quando aconteceu a outra, ocorreu talvez um certo atrito, porque não, o tal líder me falou que ia ser de uma forma, eu imaginei que ia ser, mas ele entregou de outra. Então, houve uma falta de comunicação assertiva. Isso aí. Perfeito. E um terceiro momento também negativo que aconteceu, ou que poderia ter sido melhor? Tivemos ao primeiro, o erro na priorização. Aí, às vezes, mistura um pouco priorização, mas às vezes selecionar o que ele deve fazer e o que ele deveria delegar a outros. Então, seria processo de tomada, não saber tomar as decisões de delegar, né? Entra no papel de liderança mesmo, né? De como lidar, saber liderar, no caso. Seria tipo o que tomar para si, né, a função e o que eu posso delegar, né? Saber tipo distinguir e priorizar. Olha, tem certas coisas que eu posso delegar para o meu liderado, meu colaborador, meu subordinado, que ele vai fazer bem, mas tem certas coisas que precisam de um olhar mais profundo e mais experiente meu como líder, que eu devo priorizar e delegar outras funções que demandam talvez um detalhamento menor para outras pessoas que vão satisfazer a necessidade do cliente de forma o suficiente. Então, seria distribuir as funções ou tarefas, né? Isso aí. Então, se a gente pudesse começar olhando para esses 3 pontos, a gente tem os pontos de reconhecimento, que é o positivo,
que a empresa e o ambiente disponibilizam. Tem o ambiente, sobre você mostrar que a sua produtividade vai gerar reconhecimento e você vai crescer. O terceiro momento positivo, que é o reconhecimento público, depoimento. Olha, se você for bem, você vai ganhar destaque, o seu depoimento vai ser ali, e isso vai ser um que a mais. Temos os 3 momentos que a gente tem que trabalhar. Errar na priorização, que é não saber deixar o que deixar para segundo plano, não do jeito pela ordem que vem, não saber como executar o plano e descrever para a pessoa que está do outro lado como que vai acontecer, melhorar a linguagem, porque o que a gente imagina é uma coisa, o que a gente transmite acaba sendo outra. Então, melhorar a linguagem e também ensinar eles a delegar decisões, identificar a quem delegar, se é ele que tem que assumir ou se ele pode delegar e a quem delegar. A gente tem 6 pontos aqui importantes e se a gente pudesse escolher um deles para começar, desses 6 pontos, qual que vocês acreditam que para a gente começar vai causar maior impacto inicialmente? Para mim é priorização. A priorização, porque senão uma coisa vai levar a outra. Então, a gente vai colocar aqui a priorização. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a palavra dele. Então, vamos colocar aqui como foco o acerto da priorização. Ou seja, a gente vai trabalhar com eles a questão inicialmente. Como que você vai saber priorizar algumas coisas que vai desencadear em melhorar o seu processo de delegar decisões e, ao mesmo tempo, vai fazer com que você tenha uma comunicação melhor, que você crie um plano, mostre para o cliente como vai ficar, sem ruídos, para que aquela expectativa seja atingida. Ele tenha em mente a expectativa, ele transmita a expectativa e a expectativa aconteça. Então, olhando nesse ponto, vamos pensar dos seguintes impactos. Se eles não tiverem essa aptidão, quais são os riscos que isso podem acabar ou já causaram para vocês? Por exemplo, olha, eles não fizeram isso e eu tive uma taxa de reclamações no Procon, tive um processo ali, tive uma reclamação pública. Quais são os riscos? Mais o resultado de entregar o resultado no tempo. Tem um impacto, tem um resultado. Dentro das metas propostas. Tem um aspecto de satisfação de cliente, que ele pode olhar e se sentir que não atingiu a expectativa dele. Acho que os 2 principais são esses, o objetivo, depois a satisfação do cliente, e lógico, com isso vai acabar dando nele o feedback dele, e aí a motivação dele cai, porque ele não sente que está produzindo o suficiente. Perfeito. Então, nesse caso, ele acaba, se não fizer nada, ele vai acreditar que ele não vai saber aplicar o feedback ou ressignificar o feedback. O que pode fazer com que, às vezes, isso acabe saindo caro, né? De feedbacks. Porque, assim, vamos supor, olha, se eu acabei deixando isso passar, eu tive um problema que eu tinha uma meta para ele e ele não conseguiu comprometer. Isso impactou o quadro da empresa, do negócio. Eu tive um período que a satisfação do cliente foi abalada e que, infelizmente, talvez o cliente não tenha tido uma satisfação naquele serviço, não volte a comprar novamente. E para cada cliente que, se não me engano, tinha uma taxa, que acho que para cada feedback de um cliente, tem 5 reclamando. Então, isso também é uma coisa que a gente percebe, como que a gente tem a tratativa, porque erros eventualmente acontecem, mas eles precisariam ter uma forma de corrigir isso rápido. Entender, por exemplo, olha, quais são os principais erros que costumam acontecer na nossa operação. Esses aqui são os principais erros. Vamos criar rotinas? Equipe, meus liderados, meus colaboradores, meus subordinados, venham aqui, vamos compartilhar com você 10 formas que vocês acreditam que a gente poderia tratar isso. E aí, através da equipe, eles vão utilizar a inteligência de grupo para começar a bolar estratégias para os cenários que eventualmente acabam acontecendo. Então, esse é um dos trabalhos que a gente já fez também, é muito funcional. E quando a gente começa a ver isso, a gente começa a ver os ganhos. E vocês acreditam que tendo, por exemplo, melhorado a satisfação do cliente, eles estão tendo feedback, se sentindo mais motivados, e também eles estão conseguindo entregar o resultado até um pouco a mais, como é que isso vai impactar positivamente o negócio como um todo, de forma sistêmica?
É justamente atingir os pontos de cima, né? O cliente vai estar satisfeito, as metas vão ser alcançadas, é justamente aquilo que está em risco. Perfeito. Então, tem muito a ver com a questão de aumentar. Por exemplo, se a gente falar, olha, se eles fizerem isso, em 5 anos, como a gente colocou aqui anteriormente, vamos ter o reconhecimento em que a gente vai gerar valor, os nossos clientes vão gerar volume, eles vão ter novas prospecções, novos negócios, e isso vai fazer com que o crescimento sistêmico ocorra como um todo. Então, é um crescimento sistêmico para o negócio e os clientes. Porque um cliente que cresceu uma vez, ele vai crescer de novo. E o cliente que comprou uma vez e ficou satisfeito, tende a comprar novamente. Perfeito. E, nesse caso, a gente vai entrar da seguinte forma do plano de ação. Vocês me passaram... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Vocês estão conseguindo enxergar ou ficou muito pequeno? Ficou pequeno, né? Não, mas eu não estou vendo a tela toda. Pode diminuir o zoom, que eu estou jogando numa outra tela maior aqui. Perfeito. Então, vamos Eu lá. vejo o mapa inteiro. Então, vamos lá. Isso aqui é Caso literalmente... você não conhece, ele usa uma ferramenta chamada de mapa mental. Isso. Ela é muito prática porque, inclusive, os seus liderandos, eu recomendo fortemente que eles usem essa estratégia também para poder se organizar. Porque aqui você consegue mais praticidade para organizar as ideias e ela fica clara para qualquer pessoa, inclusive para quando eles forem organizar uma reunião, quando eles forem fazer uma negociação, porque eles demonstram na tela fatos que estão sendo levantados a prioridade. E aqui, com essa escolha visual, em uma imagem, vocês conseguem ter tudo o que precisa ser feito. Então, nesse caso, vamos ver a questão do plano de ação. Quanto tempo a gente tem para começar a criar um cenário onde eles vão poder, daqui a um tempo, entregarem melhores resultados, aumentarem o índice de satisfação do cliente e, claro, saberem organizar a prioridade e saber delegar. Quanto tempo vocês têm disponível para que esse resultado seja entregue? Três meses. 3 meses? Então, a gente tem 3 meses. Isso. Então, eu acredito que assim, a gente tem alguns formatos que são diferenciados e que vocês podem ver o que encaixa melhor. O primeiro formato é o quê? Coaching grupo. O coaching grupo, ele mescla atividades individuais ou atendimentos individuais com atendimento, com dinâmicas de grupo. Porque esses líderes, eles interagem uns com os outros, correto? Sim. Dinâmicas. Então, a gente tem esse formato, que é o formato coaching grupo, para 3 meses, que funciona assim. A gente tem o padrão de 10 atendimentos individuais, e dinâmica de grupo depende da condição que vocês precisam. Por exemplo, dinâmica de grupos, a gente vai ter dinâmica de como organizar tarefas, como você vai priorizar atividades que são mais rápidas de fazer, mais difíceis de fazer, como que você vai utilizar técnicas e ferramentas para organizar, aumentar o feedback, melhorar o rapport para que a satisfação do cliente aumente, como é que você faz para ter uma comunicação assertiva para que a expectativa que vem em mente seja transmitida para a pessoa. Então, aqui na questão das dinâmicas, isso depende muito da disponibilidade, por exemplo. Dinâmicas geralmente duram em torno de 6 horas. Eles têm por exemplo, esse horário disponível de 6 horas para fazer essas dinâmicas? Um dia. Um dia, por exemplo, por mês? Porque, assim, a gente tem essa forma, que é a mescla, e tem um formato coaching individual. Nesse aqui,
é interessante quando você fala, olha, não tenho tanta disponibilidade para separar os líderes em um dia específico, então eu quero alternar. E a gente pode fazer dentro desse horário, tanto presencial como online, para trabalhar com ele as questões que ele sente de dificuldades na hora de delegar, na hora de criar um plano, na hora de saber se corrigir, de evitar que, por exemplo, como é que eu posso falar? Ele não tenha um equívoco e acabe priorizando o que não deveria ser priorizado, que é uma forma também que a gente pode fazer, que é um conjunto de 10 encontros por líder. Porque todos eles eu vou ter que finalizar e entregar um relatório para vocês do processo evolutivo de cada um deles. E individualmente, eu crio um plano, passamos durante o processo de coaching para ele identificar as capacidades, como individualmente cada um deles vai fazer. E ali no ambiente, a dinâmica, a gente acaba deixando de fora, porque acaba sendo um processo individual para cada um deles. A dinâmica é bacana para que você possa unir os 5 líderes e ambos treinando as mesmas coisas, eles conseguem impactar mais. Porque quando um líder tem dificuldade e ele faz parte do grupo, um ajuda o outro, não fica com aquela questão de concorrência, do, por exemplo, nossa, para que eu vou ajudar o outro líder que é meu concorrente se ele vai ficar no topo e vai ganhar reconhecimento e eu não? Ô, Edson, mas como faz o levantamento nos casos das habilidades de cada um? Aí, nós temos algumas técnicas que inicialmente a gente começa fazendo o quê? Uma mensuração de capacidades e habilidades. A gente lista as capacidades que a gente vai precisar que cada um deles tenha. A gente vai fazer uma avaliação individual, ou pode ser em grupo, em que a gente vai ter, olha, a gente tem 12 competências. Cada um deles vai fazer a competência, vai fazer essa ferramenta. A gente pode fazer, por exemplo, por videoconferência, pode fazer presencial, vai depender do que é melhor para vocês. Em que cada um deles vai preencher as suas 12 competências que lá, por exemplo, visão globalista, rapport, feedback, são várias técnicas de liderança que ele vai identificar nas 12 competências quanto ele tem de competência em cada uma das áreas. Ah, visão globalizada, eu tenho 5. Dar feedback, eu tenho 2. Tratamento ao cliente, eu tenho 7. Então, a gente vai fazer isso, eles vão criar uma tabela, e através dessa tabela a gente vai trabalhar para falar, olha, começamos com a tabela disso aqui. Esse líder precisa trabalhar esse ponto, esse líder precisa trabalhar esse. Todos focados no que vocês pediram aqui para mim. E a partir disso, a gente vai fazer um processo de acompanhamento para que eles melhorem essas taxas, identificando as ações, as rotinas, as ideias, as novas atitudes que eles precisam ter, para que eles comecem a aumentar isso e daqui a 3 meses a gente repita esse mesmo procedimento e então essa nova avaliação vai mostrar o quanto que foi o salto da evolução de cada um deles. O processo de coaching a gente começa com o diagnóstico inicial e termina, quando a gente fechar durante 3 meses, o diagnóstico final. Exatamente como começou e como acabou. E ver o contraste da evolução. E como vocês deram já as direções, fica mais prático para a gente poder entender que, olha, essas 12 ferramentas, essas 12 competências, cada um vai ter taxas diferentes. Um vai ter mais facilidade, o outro vai ter dificuldade. Mas a partir disso a gente começa a criar ferramentas focado nisso aqui para que eles aprendam a organizar através de coisas simples, para que na hora profissional ele faça isso de forma intuitiva, gastando menos tempo, produzindo mais e, consequentemente, aumentando o nível de satisfação do cliente. Uma vez que o cliente está satisfeito, ele vai querer repetir novamente, porque se você é bem atendido, você vai querer não só ser atendido mais uma vez, mas comprar mais vezes. E entender que, às vezes, uma reclamação do cliente é o potencial de você quebrar aquela objeção e ganhar um cliente. E por incrível que pareça, a reclamação é a melhor coisa que pode ter, porque se você coloca uma pessoa que dá atenção, a pessoa muda. E você vê que a pessoa reclamou, mas alguém tratou e ela ficou feliz, os próprios clientes que virem, por exemplo, através de um canal digital, por exemplo, reclame aqui, alguma coisa assim, e vê que, por exemplo, teve uma tratativa e a pessoa, nossa, a pessoa me surpreendeu, aconteceu isso, me explicou direitinho, desculpa, foi um ótimo atendimento, recomendo. Isso é, inclusive, uma medida que é muito utilizada, que não é evitar problemas, mas tratar o mínimo para que eles aconteçam, e se acontecer, ressignificá-los para que o cliente ganhe e compre a visão do nosso negócio. Então, a gente... Vai ser prático, né?
nós estamos vendo. Eu não estou compreendendo. Deixa eu ver se eu coloco o fone aqui. Pode falar. A Denise gostou do seu trabalho, estou vendo aqui, entendi por quê. E ela tinha separado meu pedido também mais um outro fornecedor. Esse outro fornecedor propôs conosco um modelo muito semelhante de você, dos 10 encontros, e ele propôs fazer primeiro um workshop para alinhar o que é o projeto, fazer uma atividade com todos, e depois as sessões individuais. Mas antes disso, ele daria um feedback das características levantadas, né? Ele fez assim, ele fez um workshop de meio período, aí ele falou que aplicaria instrumentos de definição do perfil de cada um deles, compartilharia conosco qual é a ideia do plano com eles, mediante o perfil, e executaria as 10 sessões. Correto. Esse é um formato bem utilizado, principalmente para o processo de coach de carreira. É muito funcional, ele dá super certo. E assim, a questão do primeiro feedback workshop é o quê? Sensibilizar que a empresa está investindo em vocês e o que você vai ter nos próximos 3 meses vai ser o melhor investimento que você vai ter, que a sua empresa está te entregando e que ela espera que você possa retribuir isso, porque o processo de coaching ele é focado principalmente na questão de mensuração e acompanhamento de resultados. Então, nesse formato, por exemplo, tem um workshop, ou masterclass, ou seminário, cada pessoa utiliza uma nomenclatura diferente. A gente tem uma dinâmica com esse pessoal durante, principalmente, esse meio período, faz essas ferramentas, e com essas ferramentas eu falar no final do dia, olha, Alan, olha, Denise, eu fiz aqui a avaliação e olha aqui quais são as taxas. O fulano A tem isso, fulano B tem isso, fulano C tem isso. Então, vou começar a trabalhar com eles e eu vou dar o acompanhamento para vocês, do tipo, olha, eu estou vendo que esse aqui está tendo essa ideia, o que vocês acham? Esse aqui, olha, esse aqui está precisando trabalhar coisas diferentes. E esse aqui, olha, esse aqui talvez esteja desalinhado. Então, existe uma questão também da gente identificar se aquela pessoa que a gente vai colocar, ela está disposta, sim, a querer evoluir, mas, eventualmente, vai ter casos de pessoas que eu já vi que, às vezes, vão estar com um foco diferente. E aí eu vou passar para vocês como é que vai ser a melhor forma de lidar com isso. Tenho um motivo e eu vou começar um outro call. O que eu te pediria? Eu te pediria que você apresentasse, que pode ser com a Denise, da melhor forma que você quiser, apresentar então a tua proposta eu já entendi o conceito, faz sentido, para mim estar alinhado com o que eu espero. Qual que é a tua proposta comercial para fazer esse pacote? Workshop e 10 sessões com 5 executivos durante 3 meses. Então, como nós temos um pacote e temos o diferencial do workshop, vai variar um pouco da mídia. O presencial, eu não sei se vocês têm preferência por atendimento presencial ou atendimento à distância. Existe alguma diferença? Eu não tenho preferência, eu tenho mais preocupação qual deles vai garantir mais o resultado. Perfeito, porque assim, tanto online quanto a distância, presencial, eu hoje em dia vejo que a gente tem muitos instrumentos para poder fazer. E o workshop a gente pode até fazer online para reduzir custo, porque ao invés de, por exemplo, fazer o pessoal parar, ter que ter um espaço, reunião e tal, eles podem, por exemplo, pegar um dia e fazer uma conferência como estamos fazendo aqui. Em que eu vou passar o conteúdo, vou colocar dinâmicas, que existem algumas coisas que a gente pode fazer, tanto online, que tem algumas possibilidades, mas também presencial. A gente pode mesclar isso com os atendimentos. Nesse caso, seriam 5 jovens executivos. Eu só gostaria de saber se, na questão de dinâmica, vocês já pegaram quantas dinâmicas vocês gostariam que tivesse, ou que foi oferecido anteriormente? Você fala dinâmica presencial? Isso, workshop, seminário. Foi um workshop. Um workshop de meio período. Um workshop de meio período, ela aplicaria remotamente um teste
variam as 10 sessões que a gente não 10 sessões com cada um individual. A gente não discutiu se seria presencial ou remoto. Perfeito, porque assim, a questão do online para atendimento, ela é muito efetiva. E assim, ela sai mais barato. Eu posso fazer, por exemplo, se a gente for fazer, vamos supor, o atendimento individual online para focar em resultados, daqui a 3 meses, você, Alan, ou você, Denise, chegar e falar, olha, Edson, você, há 3 meses atrás você fez isso e agora eles estão fazendo exatamente o que a gente esperava. O processo está entregue, estou 100% satisfeita, como os meus clientes também. O online, eu consigo deixar por indivíduo por R$ 1.250. R$ 1.250 online, os 10 encontros online. Os workshops, se for presencial, se for online, vai ter uma pequena oscilação. O atendimento presencial, eu deixo por ser um grupo fechado, caso você queira, olha, Edson, eu quero presencial mesmo, acho que você pode vir aqui no nosso espaço, tem um lugar para você fazer a reunião, pode fazer isso. Aí a gente acaba tendo, como a gente tem aquele custo maior de deslocamento, locação, dependendo do que for, aí eu posso deixar por cada indivíduo por R$ 1.500. Se for online, eu deixo por R$ 1.250, porque aí a gente consegue organizar horário, agenda, fica mais prático, porque eles vão ter que se dispor por menos tempo, e que é muito funcional. E aí depois disso tem a questão das dinâmicas, que aí acaba sendo, por exemplo, olha, Edson, quanto é que é a palestra de 6 horas e tal? E esse é um detalhe que a gente vai ver. Mas eu acredito que assim, eu trabalho principalmente para a questão de resultado. Eu gosto de resultados, eu só trabalho como coach por causa de resultado. É pegar o processo de vocês e daqui a 3 meses, em maio, já está falando, olha, Alan, olha, Denise, o resultado que vocês queriam começou em fevereiro, nesse patamar, e hoje está nesse. O processo foi entregue. E se esse processo não gerar resultado significativo, eu faço questão de devolver 100% do dinheiro. Porque é o meu compromisso para fazer com que o resultado de vocês não fique só na lábia, mas tem que ser resultado prático. Então, eu tenho... Gostei do propósito, da maneira. Ok. Eu vou ter que sair para ver se eu cupom. Depois aqui para mim, de pontuações. Você pode mandar todos esses resuminhos para mim por e-mail? Eu te mando e-mail pelo WhatsApp? Pode ser, eu te mando sim, é que agora ele está meio travado aqui, mas eu te mando em breve. Mas eu queria ver para vocês, assim... Fala direitinho todo o programa, todo o planejamento, vai, a tua proposta, na verdade, né? Com as diferentes fases, com os diferentes valores e tudo mais, para eu te dar uma estudada aqui. E eu já estou te mandando um e-mail, aí você... Acho que apesar que você deve ter meu e-mail, mas estou mandando aqui de qualquer maneira. E aí, se você puder mandar direitinho tudo isso... Sim, eu mando para vocês formalizado tudo isso bonitinho, inclusive as condições que a gente teve, e fica o meu compromisso. Tanto que essa chamada que eu fiz aqui, ela é gravada, e se for do atendimento online, também, vocês vão ter toda a gravação do conteúdo que for desenvolvido, para que vocês possam avaliar a postura, a influência, a dedicação, para que a gente possa ter um acompanhamento. Perfeito. E eu acredito que, assim, é um processo que é muito interessante, porque se você investir em pessoas, você literalmente aumenta a taxa. Existe um estudo na Harvard que fala o seguinte, você investir em salário, alguma coisa, você mantém um bom funcionário por 1 ano. Agora você investe na evolução e processo de evolução deles, eles duram 7. E podem durar até mais, porque se eles cada vez mais que vocês investirem e eles vestirem a camisa, vocês podem ver que o custo de turnover que vocês vão ter vai ser baixíssimo, muito baixo. Inclusive, eles vão ter que também ter um treinamento que não só eles vão delegar, mas eles também vão ser responsáveis por ensinar futuros líderes. E é uma coisa que eu quero fazer também, para que eles não só se tornem líderes excelentes de referência, mas eles saibam treinar outros líderes para que eles possam deixar aquele cargo numa função e crescer mais ainda, que é o meu compromisso e que, sinceramente falando, eu adoro fazer. Eu saí. Agora tem outra reunião, tá meio corrido aqui, eu também tenho que terminar umas coisas.
Me manda a proposta por e-mail direitinho, agora que você já sabe tudo, e a gente continua discutindo depois qualquer dúvida, pode ser? Perfeito. Eu só queria só saber uma informação com relação ao budget de investimento. Nessa faixa, está dentro da expectativa de vocês, ou vocês acham que talvez seja um pouco pesado, alguma coisa assim? Só para entender um pouco mais. Isso a gente conversa depois. Perfeito, então, sem problemas. Então, a gente bom? conversa mais a bem. Mas espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Espero sim poder fazer o trabalho. E em maio a gente vê exatamente o resultado que vai ser entregue. Tá Ou bom. entrega o resultado, ou o processo é de graça para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.